e no meio da festa me disse assim, sussurrando: eu sou a mulher madura. Né? É um pouco milagre do texto, da comunicação. Eu sempre tive um fascínio muito grande por esse tipo de mulher, que não está numa idade específica, mas é uma mulher que realmente já passou por umas certas experiências que cicatrizaram a sua alma, a sua pele, e está pronta para um amor mais sólido, mais permanente, mais definitivo. E esse amor não chega, porque os homens são muito ruins. Os homens são realmente, deixam muito a desejar. Né? E as mulheres estão aí maduras e os homens nem tanto. Algumas pessoas dizem que eu tenho uma visão feminina dos sentimentos, das relações entre os pares. E eu não sei se ela é feminina, se é masculina, eu só sei que isso, que talvez fosse uma coisa também herdada de uma imagem muito positiva da minha mãe, isso tornou mais intensificado com o fato de eu ter casado com uma mulher excepcional que tem uma lucidez muito grande sobre o papel da mulher, do sentimento nas relações. E de vez em quando eu até brinco dizendo, não, eu sou mulher também, né? No sentido que eu não estou escrevendo como mulher, tem uma mulher dentro de mim. E eu acho que é isso, o escritor deveria ter uma abertura geral, né, para poder dialogar com os vários lados dele mesmo. A minha família gostaria muito que eu tivesse sido pastor, né, metodista, e fui escolhido, como existe uma tradição em algumas famílias, escolhem um filho para ser padre ou ser sacerdote. Eu fui ungido, digamos, para isso. Mas aí já pelos 16 anos, em torno disso, eu senti certos conflitos que não podiam ser resolvidos através da fé apenas, não é? E comecei a contestar também algumas coisas dentro da igreja. Mas isso foi uma experiência muito importante para mim, porque imagina, eu com 16 anos, estava pregando o evangelho aí, nas esquinas das cidades da Zona da Mata, dizendo para as pessoas, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ó raça de víboras. Não é? E eu acho que essa coisa da Bíblia, a leitura bíblica, acabou dando uma ressonância literária dentro de mim. Porque, evidentemente, a Bíblia é um livro mais interessante que existe sobre vários pontos de vista, não só como antropologia, como história, mas, sobretudo, como literatura. E eu reconheço, e os críticos assinalam isso sem nenhum mistério, que há uma ressonância bíblica em muitos versos meus. Eu não acredito nesse Deus que está ali no folclore das religiões, né? Nem no Alá, nem nesse Jeová. Eu acredito numa força estruturadora disso tudo. Porque se não tivesse uma força estruturando isso aí, estaria um astro batendo com o outro, seria um caos. Haveria caos, não haveria cosmos, não é isso? Agora, você sabe que de vez em quando eu fico tentado a propor uma nova versão para a teologia. Em vez de pensar que Deus criou o universo, eu acho que quem criou o universo foi o demônio. Criou o universo, no primeiro dia ele criou a vaidade, no segundo o orgulho, a cobiça, a inveja, foi criando tudo e, como diz a Bíblia, viu que era bom. Não é? E um dia lá, um anjo que existia na hierarquia dominado pelo demônio, chamado Deus, se rebelou e começou a dar palpites ali, interferir e tal. Aí o demônio se chateou um pouco com aquilo e falou assim, olha, quer saber uma coisa? Vou te exilar num lugar muito chato chamado céu. E botou Deus lá. E Deus, de vez em quando, fica tentando consertar alguma coisa no universo, mas não adianta, porque o universo foi inventado por outro personagem. A minha experiência religiosa foi tão forte que nunca mais eu me detive diante de ídolos. Aliás, eu digo também que eu nunca entrei para um partido político, exatamente porque a minha experiência religiosa foi muito forte. Os partidos políticos, sobretudo os radicais, são agrupamentos religiosos, com ortodoxias, com dogmas, com obediências, né, com crenças em coisas mirabolantes.
Eu acho que da minha formação protestante ficou muita coisa, sobretudo essa coisa que o John Wesley, que era o fundador do metodismo, dizia: o mundo é a minha paróquia. Então tem uma mania de querer fazer coisas, de querer consertar o mundo, que é um negócio insuportável. É um negócio insuportável para os outros, né? Para mim não dá um certo sentido à minha vida. E foi assim que eu atuei sempre, na verdade. Dentro da literatura, ou dirigindo o Departamento de Letras e Artes na PUC, dando aula no exterior, e dirigindo a Biblioteca Nacional durante 6 anos. Partindo da ideia de que o livro, a leitura e as bibliotecas são matrizes reformuladoras de uma sociedade. Você chega num país, para você saber que país é aquele, saber o PIB daquele país, ter uma noção de que país é este, olha as bibliotecas desse país. Olha as bibliotecas desse país, né? Você vai ter a noção do que é isso. Então foi nesse sentido que eu trabalhei esse tempo todo, né, sem nenhum interesse político, sabendo que aquilo era uma coisa passageira, mas, por outro lado, muito gratificante. Eu quero retomar a minha poesia com mais intensidade e, sobretudo, ler muito, voltar a ler muito. E de um ponto de vista prático, por incrível que pareça, agora não como escritor, eu acho que eu tenho que reservar tempo para viver mais tranquilamente. Eu acho que eu já passei da fase de sair correndo atrás do mundo, acumulando isso, aquilo, experiências. Não, eu gostaria muito de poder curtir o belo, né? Ficar prostrado diante da beleza, seja contemplando o mundo, lendo, ouvindo músicas, porque o mundo é tão chocante. Você abre o jornal, há uma sangueira, um conflito, né? É tão deprimente que eu acho que o tempo que me resta eu gostaria de consagrar em grande parte a uma certa contemplação da beleza e participação na vida através disso. As pessoas se apoderam da sua memória e guardam de você o que necessitam. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu dei aula. O professor entra na sala de aula e ele pensa que vai ensinar aos alunos uma determinada coisa. Não, os alunos vão aprender daquele professor o que eles necessitam aprender. E os alunos aprendem a revelia do professor certas coisas com aquele professor. Então, a vida é mais ou menos a mesma coisa. Você esparge a sua imagem e cada um tem reflexos disso diferenciadamente. Mas se eu pudesse ter alguma pretensão, seria de que fui um indivíduo que interessou-se por ter uma vida limpa, digna, amar as pessoas, a sua família e servir ao seu país. Quanto à eternidade, à memória, isso é muita pretensão.